Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 30 de dezembro, celebrando ainda a oitava de Natal. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. Naquele dia, estava ali no templo uma mulher idosa, chamada Ana, da tribo de Fanuel. Ela havia sido casada com um homem quando jovem. Vivera com ele 7 anos. E depois ficou viúva e já estava com 84 anos. E não saía do templo. Dia e noite, oferecia a Deus as orações e o jejum. Quando Maria e José foram apresentar o menino, ela tomou o menino sobre suas mãos e glorificava e louvava a Deus. E falava muitas coisas a respeito do menino. Depois que José e Maria cumpriram os preceitos da lei de Moisés, eles retornaram para casa, na Galiléia, em Nazaré. E o menino crescia em graça, em estatura, e a mão de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, ontem no Brasil abrimos a porta da esperança desse ano jubilar. Peregrinos da esperança. A esperança não decepciona. Porque o grande convite desse jubileu é para que nós aprendamos a contemplar a esperança de Deus, mesmo diante de todos os sofrimentos produzidos pela guerra, pela violência, pelo materialismo, pela indiferença religiosa. Mesmo diante de tudo isto, nós somos contemplados a peregrinarmos na esperança, a contemplarmos a ação do nosso Deus que tem o poder de renovar todas as coisas. Por isso, na primeira leitura de hoje, retirado do livro da primeira carta de São João, ele já vai falar da capacidade que Deus dotara a seus filhos e filhas com o poder do seu Espírito, para vencer o mal, para vencer a indiferença, para vencer o pessimismo, para vencer as guerras, para vencer o materialismo. Por isso ele vai dizendo, jovens, vós já vencestes porque Cristo está em vós. A cada homem e a cada mulher que tem o Espírito do Senhor, onde o Espírito do Senhor encontrou morada, eles também foram capacitados para poder julgar e discernir e permanecendo assim na esperança. Por isso o grande convite do apóstolo João hoje nessa primeira carta é confiarmos no poder e na força da palavra e do Espírito de Deus, para termos olhos do Espírito, que nos dê a capacidade de julgar todas as coisas, discernir todas as coisas, sem perder a esperança, sem ficarmos mergulhados em uma cultura de desesperança e de pessimismo. E este é um grande desafio para mim e para você, mantermos a nossa esperança, pois a esperança não nos decepcionará, porque a nossa esperança é Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Entremos no templo juntamente com José e Maria, que estão hoje apresentando o menino Jesus. Contemplemos a beleza e a grandeza agora de uma profetisa idosa chamada Ana, que dia e noite permanecia no templo, como tantas mulheres e homens em nossas paróquias, que dia e noite estão ali também, apesar da idade avançada, estão ali em oração, em jejum e servindo a Deus dia e noite. E ela vai anunciar a todos aqueles que esperavam a libertação de Israel, ela vai anunciar um acontecimento de salvação. Nesse momento, Ana tem olhos do Espírito para julgar. Ela tem olhos do Espírito para discernir. Por isso ela toma o menino sobre os seus braços e vai louvar e agradecer a Deus. Louvar e bendizer a Deus. E vai também dizer muitas coisas sobre aquele menino. Coisa que talvez as outras pessoas não vão crer ou não vão compreender. Porque lhes falta essa capacidade de ter o Espírito do Senhor. Porque quando não temos o Espírito do Senhor, não conseguimos compreender. E não conseguimos enxergar o invisível. Meus irmãos, minhas irmãs, durante todo esse tempo natalício, nós somos contemplados a ficarmos com os olhos fixos em Jesus de Nazaré novamente. Manter os nossos olhos fixos nele,
Jesus nos olhos, Jesus nos ouvidos, Jesus nos lábios, Jesus no nariz, Jesus nas mãos, Jesus nos pés e principalmente Jesus no coração. E contemplarmos que aquela mensagem de amor e de paz que os anjos e os pastores proclamaram, glória a Deus no mais alto dos céus, e aquele fato acontecido tão singelo, tão cândido, do nascimento de um menino indefeso numa gruta de Belém. No outro dia nós já contemplaremos também a violência causada a Estevão, o primeiro mártir cristão, que tem os olhos abertos e consegue enxergar Jesus em sua glória. Enxergar a glória de Jesus, ver a glória de Jesus é a nossa esperança. Enxergar a glória de Jesus é a nossa esperança. Ter a capacidade de sentir a presença de Jesus será a nossa esperança. No outro dia, vimos com São João Evangelista a grandeza do mistério da fé, a iluminação da ressurreição de Jesus, a força do ressuscitado, e que é preciso correr até ele. É preciso ir até ele como os reis magos, como os pastores e como os anjos e também proclamar glória a Deus no mais alto dos céus. É preciso sempre enxergar, sempre ter olhos para ver a grandeza da presença do nosso Deus entre nós e de que a sua palavra é fiel. No outro dia, contemplamos o sangue derramado dos santos inocentes. Quer dizer, mesmo diante dessa candura do menino de Belém, mesmo diante da mensagem de paz, nós vamos encontrar homens e mulheres que não são de boa vontade, mas que são homens e mulheres fechados nas trevas dos seus interesses pessoais, na sombra dos seus egoísmos pessoais, e assim são capazes de gerar guerra, de gerar violência, principalmente por preconceito. O preconceito é uma sombra que mata. Qualquer preconceito é uma sombra que mata. E nenhum menino nasce com preconceito. Eles aprendem isso em casa. É em casa que vai sendo tirada deles a luz da verdade de Deus, do respeito, e vai sendo implantado preconceitos, violências, de tal modo que, ao mesmo tempo que contemplamos o menino de Belém, também contemplaremos homens e mulheres que, como Herodes, por medo e por ira desenfreada, foram capazes de matar inocentes. E isso tudo vai produzindo em nós pessimismo e desesperança. Mas somos peregrinos da esperança. Precisamos peregrinar, precisamos caminhar, e o medo muitas vezes será um caminho que eu e você teremos que percorrer, porque conseguimos enxergar a glória de Jesus. Conseguimos enxergar esta glória. E porque enxergamos esta glória, então podemos entrar no grande templo da vida, que é o mundo, que é a vida. E aí também tomarmos Jesus sobre as nossas mãos, louvar e adorar a Deus e falar todas as maravilhas daquele menino. Como Ana, a idosa, de 84 anos, que vivia no templo dia e noite, em oração e também em jejum, conseguira enxergar. Maria e José cumpriram os preceitos da lei de Moisés e depois regressaram para casa. E o menino crescia em graça e em estatura, e a mão de Deus estava com ele. Por isso, meus irmãos, eu e você, mesmo com essa idade cronológica às vezes avançada, também nós somos convidados a crescermos em graça e em estatura diante de Deus, em estatura de espírito, em estatura de bondade, de solidariedade, de esperança, de confiança em Deus, porque a mão de Deus também está conosco. João hoje diz aos jovens, vós já vencestes o mal, porque a mão do Senhor está sobre vocês, a palavra e a força de Deus está com vocês também. Que esta palavra ajude você a peregrinar na esperança e principalmente a perceber que a esperança não nos decepciona. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Sagrada Família de Nazaré, minha família vossa é. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.